É isso aí, galera. Vamos começar agora o nosso aulão. Adelante, professor Ailton Zucchi. Professor Ailton Zucchi, dá uma olhada aí na minha chamada do Periscope. Vê se você gosta, irmão. Tá aí, ó. Delegado do Mato Grosso do Zucchi. É isso aí, jogando duro com o professor. Uma singela homenagem ao nosso grande incentivador, professor Ailton Zucchi. Tivemos aí a live do professor Ailton Zucchi, da professora Cláudia Barros. Claudinha, um beijo para você. Muito obrigado pelo incentivo. Você é nota 1000, nota 10. Eu tô aqui ajeitando aqui meu telefone, que eu perdi um pouco a prática de fazer um periscópio. Tô com falta com vocês mesmo. Isso aí, Claudinha, obrigado. Tamo junto lá na pós, hein, na nossa pós, Ciências Criminais. A aula já tá marcada lá de Direitos Humanos aplicável às Ciências Criminais. Preparei uma aula top lá pra galera da pós-graduação. Professor Carlos Eduardo, grande Cadu, delegado de polícia, entrou também. Valeu, Cadu, obrigado pela força. Grandes amigos. Professor Marcos Montes, tá dormindo agora, mas certamente vai compartilhar aí nossa live. É isso aí. A gente vai falar rapidinho, né? Até porque já são, deixa eu ver aqui o horário, pô, meia-noite e 10, né? Realmente o Mantez já tá dormindo. Aqui, pô, o Mantez deve estar estudando o dia inteiro, né, cara? Então, certamente ele tá no seu merecido descanso, né? E vamos falar de direitos humanos, né, galera? É um tema que vem sendo abordado nos concursos públicos, tá? Em todos os níveis, concurso público para a Polícia Militar, para o sistema penitenciário, obviamente. Vem sendo abordado para o concurso de delegado de polícia, para agentes também, inspetores, escrivães da polícia civil, polícia federal. Enfim, é um tema que não pode ser deixado de ser falado, né? Corumbá, Mato Grosso do Sul está aí, presente. Montez entrou lá, Montez estava estudando lá. O travesseiro do Montez é formado pelos livros do professor Cláudio Roxin, pelo livro do professor, pelo Canutilho, pelo Lênin Streck. Ele só coloca livro top na cabeceira lá. Fica difícil acompanhar o professor Montez. Estou sempre aí assistindo a live dele para aprender. Eu não estou mentindo, não. Eu assisto mesmo. Assisto a live da professora Cláudia Barros, do Zucchi. Essa galera aí, irmão, sempre tem dicas tops que nos acrescentam, né? A gente não para de estudar e não para de ouvir os mestres. Bom, antes de começar, deixa eu só dar uma dica aqui, ó. O livrinho, ó. Esse livrinho aqui é um livrinho que acabou de sair, que eu faço parte, tá? Pedofilia, repressão aos crimes de violência contra a dignidade sexual contra criança e adolescente, tá? Vocês quiserem adquirir, tá lá no site da editora Malê. E vocês podem dar uma olhada lá, o livro tá top, fala na parte histórica, fala também questão, pega um pouquinho também de medicina legal, quando fala das parafilias, né, das doenças, dos distúrbios sexuais, e eu trato aqui de temas importantes envolvendo os crimes contra a dignidade sexual e também para os crimes do ECA, né? Fazendo um comparativo, decisões do STJ, muito legal, tá? Deixei aqui só para vender meu jabá, valeu? E aí vamos lá, gente, olha só, vendendo no aulão, é verdade, podemos levar para vender no aulão, isso aí, show de bola, vamos levar sim. Agora, amigos, vamos começar aí para a nossa aula. Vamos dar algumas dicas, tá? Que eu venho percebendo que caem sempre. Então, anotei aqui uns pequenos tópicos para a gente não se perder, porque, na verdade, direitos humanos é muito extenso. É um tema extremamente extenso, né? Grande. É possível você falar de direitos humanos em todas as searas. Evidentemente que nos concursos para a polícia, o foco é para
questões relacionadas ao sistema global de direitos humanos e aborda também algumas evoluções históricas, fazendo uma pequena interdisciplinariedade com o direito constitucional também. Cai aí também as hipóteses, a interpretação que o Supremo Tribunal Federal faz sobre os tratados de direitos humanos, notadamente ao que o Brasil segue aqui, que se aplica ao sistema regional. Vou falar aqui rapidinho o que significa isso, que é a Convenção Americana de Direitos Humanos, que é o Pacto de São José da Costa Rica, ok? Isso aí, valeu, isso aí, galera. Estivemos em Tocantins, né? Um prazer aí ter estado em Tocantins, show de bola. Bom, então, primeira coisa que nós devemos falar, o que seriam direitos humanos para concurso? Nós vamos falar diretamente, objetivamente para concursos, tá ok? Goiânia, um abraço também, obrigado aí. Primeiro, a primeira diferença que nós vamos falar de direitos humanos e direitos fundamentais diz respeito à própria sistemática e as normas relacionadas ao direito da pessoa humana no plano e a sua proteção no plano internacional perante os estados. Ou seja, as regras que se aplicam a limites dos estados sob o aspecto do país, tá? Quando na prova de direitos humanos a prova estiver se referindo a Estado, ele está se referindo a um país. Então, a primeira coisa que a gente precisa se inteirar é na nomenclatura usada nessas provas de concursos públicos, tá? Então, se eu tenho lá uma questão falando o Estado parte, o Estado, limites ao Estado, eu estou me referindo à proteção que a comunidade internacional enxergou depois de que o mundo se deparou com duas grandes guerras mundiais, ok? Essas grandes guerras acabou passando a ideia para a comunidade internacional que alguns direitos individuais não podem ficar sobre a proteção, ou não são suficientes somente o plano interno de proteção da norma, ou seja, a norma não consegue proteger a dignidade da pessoa humana somente com legislações internas. O fato de ficar a cargo de cada país, de cada estado dentro da sua soberania, regulamentar a dignidade da pessoa humana, isso não foi o suficiente para que houvesse atrocidades e que esses direitos individuais fossem violados por países, pelos estados. Consequentemente, se criou então um mecanismo de proteção aos direitos humanos, obviamente o nome surge nesse sentido, para que a comunidade internacional ela angariasse aí um mecanismo de proteção de um país para outro país no primeiro momento, tá? Isso faz com que então as normas sobre direitos humanos surjam como um mecanismo de limitação ao Estado, tá? O Brasil já violou diversas vezes. Então esses mecanismos no plano internacional servem para a proteção da pessoa humana perante outros estados. E uma outra coisa importante sobre direitos humanos, esse assunto após a Segunda Guerra Mundial, ela saiu da reserva de Estado, da reserva de domínio do Estado, ou seja, que o direito internacional chama de reserva de domínio, tá? E essa reserva de domínio, ela faz com que os direitos humanos somente possam ser regulamentados ou estejam disponíveis somente para regulamentação no plano internacional, ou seja, os estados, eles não podem internamente dizer o que significa direitos humanos. Ou seja, direitos humanos, a norma supralegal, fazendo um pequeno parênteses, é a interpretação que a Suprema Corte faz da Convenção Americana de Direitos Humanos. A gente vai chegar lá nessa dica ainda. Mas antes de chegarmos no Pacto de São José da Costa Rica, é importante falarmos de outros assuntos que são cobrados nos concursos, ok? E uma delas é justamente essa mecânica da chamada reserva
de Estado, tá? E como é que isso surge? Então agora a gente vai começar a falar sobre como surgiu isso no plano histórico. Próxima dica, né? Plano histórico. Bom, primeira coisa, quando ocorre a Primeira Grande Guerra, a Primeira Guerra Mundial, na verdade, foi chamada de Grande Guerra, até porque ninguém sabia que surgiria a Segunda Guerra Mundial, então a Primeira Guerra Mundial que nós chamamos hoje é chamada de Grande Guerra. Exatamente. E em 1919, os países que venceram, os países aliados que venceram a Primeira Guerra Mundial, eles se reuniram justamente para consolidarem uma ideia sobre a proteção desses mesmos estados à dignidade da pessoa humana, ou seja, um país se protegendo contra outro país e ao mesmo tempo protegendo os seus estrangeiros, não é? Quando eles estivessem dentro, né? Quando estivessem em cada um desses países que eles não são nacionais, não fazem parte, o país eles se preocuparam na proteção dessa dignidade, principalmente quando que diz respeito ao seu nacional, quando estivesse em outro país. E aí se percebeu que a guerra ela acabou, digamos assim, mostrando que o quanto internamente cada um desses países não tinha mecanismo suficiente para proteger um estrangeiro. Então, esses países se reuniram e, de acordo com o Tratado de Versalhes em Paris, criaram a chamada Liga das Nações ou Sociedade das Nações. Esses dois termos são usados, tá? Então anota aí a primeira dica. Eu tenho a chamada Sociedade das Nações ou Liga das Nações. Foi o embrião, na verdade, da ONU. Antes da ONU surgir como Organização das Nações Unidas, surge primeiro a chamada Liga das Nações. O problema é que essa Liga das Nações ela não conseguiu gerar coesão e um consenso, né, entre algumas questões, né, sobre direitos humanos, e aí surge, principalmente por conta da Alemanha, e aí surge a Segunda Guerra Mundial. Ele é dissolvido, né, essa Liga das Nações, ela se extinta e a Segunda Guerra Mundial ela surge, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, em razão do Holocausto, o grande constrangimento perante a comunidade internacional, se reúnem os países e dessa vez dão surgimento à ONU, através da Carta da ONU. Então, o primeiro documento do Sistema de Proteção aos Direitos Humanos, Sistema de Proteção Internacional, ou melhor dizendo, global, se chama Carta das Nações Unidas, que também cria a Corte Internacional de Justiça. Ok? Então, próxima dica, tópico que sempre cai em prova de direitos humanos, é a Carta das Nações Unidas. Ok? Isso aí. O positivismo jurídico, como foi bem colocado aqui, ela passa a trazer como consequência uma relativização da própria soberania. Se você olhar, fazer um pequeno link à nossa Constituição, no artigo 4º, inciso 2 da nossa Constituição, temos como objetivos fundamentais, no plano internacional, a prevalência dos direitos humanos. Isso já é, para a própria doutrina de direito constitucional, uma ideia de relativização da soberania. Então, a primeira coisa que você tem que saber, estudar e estar atento, é de que não há uma soberania absoluta de nenhum país hoje no plano internacional. Há uma total relativização disso. Ok? Então, primeira coisa. Eu vejo isso porque, às vezes, nas palestras que eu dou ou nos artigos que eu escrevo, a primeira indagação que eu vejo das pessoas que estão ouvindo até o assunto pela primeira vez, é questionar a soberania. Como uma decisão no plano internacional pode interferir internamente em um país. Esse mesmo país, quando ele assina, ele se manifesta a favor da Carta das Nações Unidas, ele, nesse momento, está relativizando a sua soberania em prol de uma proteção maior, porque ele mesmo pode ser vítima de algum holocausto, ele pode ser vítima das atrocidades de algum outro Estado. Então é preciso criar um mecanismo de proteção internacional contra atos de Estado.
certo? Então a ideia de limitar poder, ela, além de já ter surgido isso no passado, no século XV, assim que surge a ideia de Estado, pelos contratualistas, né, que vocês estudam em ciência política, né, Locke, Rousseau, Montesquieu, Thomas Hobbes, essa ideia de limitação de poder, ela ressurge, não é, após o surgimento da divisão dos poderes, como mais um filtro, mais uma forma e mais um mecanismo de limitação, certo? Então, percebe-se o país que é relativizando a sua soberania, que ele vai abrir portas para a proteção dele mesmo contra um Estado mais forte. Tá? E se percebeu que mesmo um Estado muito forte, ele a guerra lhe traz um prejuízo econômico, né, um impacto social muito elevado. O mercado ele praticamente entra em colapso numa guerra. E isso é ruim para todo mundo. Então, na verdade, obviamente que você tem aí uma motivação econômica, e para os países capitalistas e para os países socialistas nós temos aí um impacto social. Né? Temos motivações diferentes nos polos dos países no âmbito político. Isso vai acarretar, inclusive, uma certa dificuldade de se criar documentos no plano internacional que una interesses do bloco capitalista e do bloco socialista, que nós apelidamos de comunistas. Tá? Bom, surgindo a Carta das Nações Unidas, ela traz, aí ela cria, na verdade, um grupo de trabalho, né, que se denomina Comissão de Direitos Humanos. Tá? E aí nós vamos aqui na nossa dica, tá? Nessa Comissão de Direitos Humanos, botar aqui, tá aqui. Bom, essa Comissão de Direitos Humanos, ela começa a realizar um trabalho junto aos países para poder criar, digamos assim, os principais tópicos, os principais direitos, regras que poderiam ser consideradas direitos humanos. No início eu coloquei aqui a diferença dos direitos humanos para direitos fundamentais. Enquanto os direitos humanos passam a ser, por exemplo, um mecanismo de freios aos estados contra outros estados, quando falamos de direitos fundamentais, quando estamos falando de direitos fundamentais, a gente está falando da proteção às liberdades públicas, aos direitos sociais de um país, ou seja, internamente. Então, resumidamente, as regras sobre direitos fundamentais são aquelas elaboradas por um país internamente. E as de direitos humanos são aquelas elaboradas no plano internacional ou perante a comunidade internacional. Então, não é muito adequado falarmos direitos humanos fundamentais. No plano do estudo dos direitos humanos, há uma boa diferença, pelo menos de origem, entre direitos humanos e direitos fundamentais. A gente percebe na doutrina uma certa tendência a falar de direitos humanos fundamentais, quando se estuda isso internamente, por uma razão simples. Muitos dos direitos fundamentais previstos na nossa Constituição são reflexos dos próprios direitos humanos tratados previstos nos tratados. E aí a Carta da ONU começa, então, a elaborar um trabalho, voltando ao assunto da Carta da ONU, ela começa a elaborar um trabalho, e dali surge a chamada Declaração dos Direitos Humanos, Declaração Universal dos Direitos Humanos. Esse, então, é o segundo documento importante para a sua prova. Inclusive, quem for fazer prova para Mato Grosso do Sul, leia a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Nós podemos dizer que 90% das questões relacionadas a direitos humanos depende do domínio que você tem desses direitos previstos na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ok? E aí, meus amigos, justamente através da Carta da ONU, em 1945, é que os países, eles deixam, já li umas 4 vezes, exatamente, tem que ler sempre, tá? Sempre, sempre, sempre.
nessa declaração, em 1945, nós temos aí a regra que antes era tratada internamente nos países, tá? Internamente nos países, você passa a ser regulamentado os direitos humanos no plano da comunidade internacional, ou seja, o domínio do tema de direitos humanos deixa de ser reservado dos estados, certo? Para ser reservado ao plano internacional. Isso traz consequências práticas, amigos. Por exemplo, não cabe ao país signatário de um sistema de direitos humanos a interpretação do pacto, da convenção que ela fizer parte ou ela for signatária. Se por acaso a Corte Interamericana, a Corte Europeia ou Africana, se ela já fez a interpretação a respeito de um determinado tema de direitos humanos, não pode o país fazer uma interpretação de uma forma distinta daquela realizada pela Corte. Isso que é a consequência prática da chamada domínio de reserva dos Estados. Domínio de reserva dos Estados. Gravem essa expressão, tá? Domínio de reserva dos Estados significa que um determinado assunto cabe somente a cada país, a cada Estado tratar. Em 1945, após a aprovação da Carta da ONU, os direitos humanos deixaram de estar sob a reserva de domínio dos Estados, ou o domínio reservado dos Estados. Gravem essa expressão, domínio reservado dos Estados. Antes dos direitos humanos saírem do plano interno de tratamento para o plano internacional, havia direitos humanos? E, na verdade, isso aí. Domínio de reserva dos Estados, tá? Não inclui direitos humanos, isso aí. Ou seja, aquilo que é de domínio de reserva dos Estados não está hoje mais o assunto direitos humanos, ok? O que existia antes da ONU? Antes da ONU existia uma expressão chamada de padrão mínimo internacional. Padrão mínimo internacional significava que os direitos humanos, eles eram tratados internamente por cada estado, cada país. No entanto, o direito dos estrangeiros era respeitado. Então, padrão mínimo internacional significaria que, sobre direitos humanos, cada país poderia fazer o que quisesse com o seu povo, menos com os estrangeiros. Ou seja, aqueles estrangeiros não poderiam estar incluídos no tratamento de direitos humanos regulamentados internamente, beleza? Então, esse padrão mínimo internacional era o que vigia até a Carta da ONU em 1945. A partir daí, sai do domínio de reserva dos Estados, dos direitos humanos, e passa à comunidade internacional. Show? E aí, então, essa comissão de direitos humanos criada pela ONU, tá? Ela começa em 46 e vai até 2006. Tá? Em 2006, a Comissão de Direitos Humanos muda para Conselho de Direitos Humanos. Então, hoje, o órgão da ONU que trata sobre os trabalhos, que trata sobre o monitoramento, na verdade, no Sistema Global de Direitos Humanos, o Conselho de Direitos Humanos. Esse Conselho de Direitos Humanos hoje faz parte, era a chamada Comissão de Direitos Humanos. Show? Bom, então, a Carta da ONU, através da Comissão de Direitos Humanos, eu estou falando isso porque você pode hoje pegar a Carta da ONU e verificar lá que, na verdade, não é mais comissão, é Conselho de Direitos Humanos. Então, só para eu te contextualizar historicamente, né, o surgimento do Conselho. Nessa Comissão de Direitos Humanos, essa Comissão de Direitos Humanos também não se confunde com a Comissão de Direitos Humanos previsto lá na OEA, ok? Previsto no Pacto de São José da Costa Rica. Tá? Bom, voltando aqui, só para você não confundir. Então, nessa Comissão de Direitos Humanos, os trabalhos realizados por essa comissão
ela faz surgir a Declaração Universal de Direitos Humanos e os dois pactos, Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. São dois pactos que são direitos humanos, obviamente, mas são dois pactos criados de formas distintas, no mesmo ano, em 1966, mas de formas distintas. E por que isso acontece? Isso também cai em prova, tá? Então, voltando aqui, Carta da ONU, depois a Carta da ONU elabora a comissão cria a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Coisa que você pode confundir, dica, toma cuidado com isso. Não confunda a Declaração Universal de Direitos Humanos com a Declaração Universal ou Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Chama no Perceba. Isso aí. Aqui, ó. Chama no Perceba. Olha só. Não confunda Declaração Universal de Direitos Humanos com Declaração do Homem e do Cidadão. Dos Direitos do Homem e do Cidadão. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, ela é, na verdade, uma declaração que é criada pela Assembleia, na Assembleia Constituinte Francesa, em 1789. É um documento histórico, em que preconiza ali o embrião dos chamados direitos de primeira geração. É um dos documentos históricos em que nós estudamos direito constitucional e também nos direitos humanos, tá? Dos chamados direitos de primeira geração, ok? Alguns autores que escrevem sobre direitos humanos costumam dividir os direitos humanos por uma questão didática em gerações, primeira, segunda e terceira geração. No entanto, no estudo dos direitos humanos, no direito internacional público, essa divisão em 3 gerações ela não é mais utilizada desde a Convenção de Viena de 93. Tá? Isso se deu em razão da extinção da Guerra Fria. Ok? Esse momento histórico, Guerra Fria, Declaração de Viena de 93, é um marco histórico em que os direitos humanos passam a ser indivisíveis, universais e interrelacionais. Indivisíveis, universais e interrelacionais. Anotem essas 3 características que surgem principalmente em 93. Por quê? Porque com a queda da Guerra Fria, vou repetir, com a extinção da Guerra Fria, e que dividia o mundo, né, no bloco capitalista e no bloco socialista, e isto fez com que, no próprio surgimento desses pactos internacionais de direitos civis e políticos e o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais fossem criados de formas em documentos distintos, porque o primeiro, Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, ele é paradigma do Estado liberal, em que os direitos individuais, direitos da liberdade, expressão, direito de associação, prevalecem em países do bloco capitalista. Nos países de bloco socialista, prevalece o direito da fraternidade, né? O direito no direito da igualdade, né? Em que o Estado, o direito da fraternidade, surge na terceira geração. Tá? Então, liberdade, primeira geração, igualdade, segunda geração, e há uma prevalência, uma preponderância de legislação e de regime político no bloco capitalista para os direitos e liberdades individuais. E no bloco socialista, da igualdade, em que o Estado deve promover a seguridade social, os direitos sociais, previdenciário, certo? Esse paradigma surge, obviamente, quando se percebe que os Estados começam a explorar economicamente, através nas indústrias, mulheres, crianças, a um número excessivo de trabalho, né? E aí na Segunda Guerra Mundial, principalmente, você começa, na verdade, ainda na Primeira Guerra, no final da Primeira Guerra, você começa a perceber um movimento político de luta por igualdade,
por direitos individuais, indivisíveis, interrelacionáveis e universais, exatamente. E isso surge em 93, com a queda da Guerra Fria. Antes disso, nós tínhamos essa divisão em blocos. E o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e Pacto Internacional de Direitos Econômicos e Sociais surgem justamente para atender o primeiro ao bloco liberal e o segundo ao bloco socialista. É interessante você olhar na Declaração Universal de Direitos Humanos, do artigo 1º ao artigo 22, se eu não me engano, nós temos, quando você for estudar, perceba isso. E, inclusive, é um método eficiente de você estudar a Convenção, estudar a Declaração Universal de Direitos Humanos. Do artigo 1º ao 22, você vai estar diante, perceba, isso aí, perceba, do artigo 1º ao 22, você vai estar diante dos chamados direitos individuais, tá? E do artigo 23 e seguintes, você vai estar diante dos direitos econômicos, sociais e culturais. Por que que na Declaração Universal dos Direitos Humanos se conseguiu associar direitos, ou verdade, interesses capitalistas e socialistas no mesmo documento? Porque, agora perceba, hein, dica, já caiu isso em prova, a Carta da ONU e a Declaração Universal dos Direitos Humanos, eles não são vinculantes, ok? Não são vinculantes. Maravilha? Bom, como não são vinculantes, era necessário, no plano internacional, se criar documentos que vinculassem os países. Não adiantava só o país emitir uma declaração de intenção, que é a Carta da ONU e a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Era preciso um sistema que vinculasse o país, inclusive permitindo a sanção por parte da ONU, a aplicação de sanções diplomáticas pela não observância dos pactos. E aí, por isso, surge o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Aí, nessa hora, quando se começa efetivamente a perceber que os documentos seriam vinculantes e os países poderiam sofrer sanções pela ONU, aí foi necessário na verdade, essa é uma boa pergunta, Tiana. Mesmo não sendo vinculantes, a Declaração Universal de Direitos Humanos, ela cria obrigações objetivas e erga omnes. Tatiana fez uma boa pergunta e já aproveita e anota isso, tá? A Declaração Universal dos Direitos Humanos, apesar de não ser vinculante, elas geram obrigações objetivas e erga omnes, ok? Tá. Outra coisa, anota que pode cair na sua prova, a Carta das Nações Unidas, tá? Veja, perceba, são 4 documentos que fazem parte desse sistema global de direitos humanos. Carta da ONU, Declaração Universal dos Direitos Humanos, Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Maravilha? Então, no sistema global, ou seja, que aplica a todo o planeta, certo? Evidentemente, os países signatários, eles se aplicam, eles são globais, certo? Aplicam todos os países de forma indiscriminada. Agora, dentro do sistema ainda internacional de direitos humanos, nós temos os chamados sistemas regionais. Aí fica de olho nisso, porque nessas provas de múltipla escolha é comum caírem assertivas falando sobre sistemas globais e regionais. No sistema regional nós temos três sistemas regionais. O sistema americano, certo? Que pega as Américas. Tá? O sistema regional europeu e o africano. Então nós temos o americano, o europeu e o africano. O Brasil faz parte do sistema regional americano. Exatamente. E cada um desse sistema regional possui uma convenção. Então eu tenho uma Convenção Americana de Direitos Humanos, eu tenho uma Convenção Europeia de Direitos Humanos e eu tenho uma Convenção Africana de Direitos Humanos. Ok? Para os países asiáticos e árabes, nós temos um outro sistema,
que que eu não vou falar nessa dica de hoje, porque na verdade isso não é cobrado. Tá? Na verdade, esse sistema, o sistema asiático e o árabe, que na verdade não tem um sistema asiático, não tem um sistema árabe. Tá? Há sim uma cogitação de ser criado, mas não foi criado ainda. Tá? Então, para cada um desses sistemas regionais, eles possuem uma convenção, então convenção americana, convenção europeia e convenção africana. E cada uma dessas convenções criou uma corte. Então nós temos a Corte Interamericana de Direitos Humanos, a Corte Europeia de Direitos Humanos e a Corte Africana de Direitos Humanos. Nós não temos uma Corte Internacional de Direitos Humanos. O que nós temos é uma Corte Internacional de Justiça, criada pela Carta da ONU, tá? Carta das Nações Unidas, ok? Então, só para que você se familiarize com essas expressões. Explicações detalhadas sobre essas cortes, elas não caem muito nessas provas de múltipla escolha. Tá? O que nós podemos falar dessas cortes, americana, europeia e africana, é que a africana ela nunca caiu nem na magistratura federal, ok? Eu tenho acompanhado as questões da magistratura federal sobre direitos humanos e não cai, não vem. Se cair um dia vai ser, digamos, uma puxada de tapete bonita. O que cai, quando cai, é a convenção, é a Corte Interamericana, é o sistema do pacto europeu, e o pacto americano. A Convenção Americana de Direitos Humanos é conhecida como o Pacto de São José da Costa Rica. Ok? Então vamos lá. Chamando aqui no como é que é o negócio aí do chamar no percebe. Então percebe bem. Chama no percebe. Então olha só, perceba, chama no perceba. Olha só, perceba, tá? A Corte Interamericana, a Convenção Americana de Direitos Humanos, nós temos dois órgãos: a Corte Interamericana de Direitos Humanos e a Comissão de Direitos Humanos. A Corte Interamericana de Direitos Humanos ela fica na Costa Rica e a Comissão Americana de Direitos Humanos ela fica em Washington, tá? Estados Unidos. E na Europa, na Convenção Europeia, nós só temos a Corte Europeia de Direitos Humanos. A Comissão Europeia de Direitos Humanos que foi criada, ela foi extinta. Tá? Na verdade, o sistema europeu de direitos humanos, nesse aspecto, é compreendido pela doutrina de direitos humanos como mais avançada do que a americana, porque, na verdade, as pessoas possuem acesso direto à Corte Europeia. Ou seja, se alguém quiser levar um caso de violação de direitos humanos no sistema europeu à Corte Europeia, diretamente ela pode. E no sistema americano, para que um caso de direitos humanos possa ser considerado violado, alegado violado, possa ser levado à Corte Interamericana, primeiro você precisa submetê-lo à Comissão Americana de Direitos Humanos. Se a Comissão Americana de Direitos Humanos aceitar e emitir um relatório dizendo que há violação de direitos humanos e recomendando a um país quais as providências ele deve adotar, inclusive podendo condenar o país a uma indenização à pessoa que teve um direito humano violado, ou grupo de pessoas que teve um direito humano violado. Pode condenar essa pessoa a pagar uma indenização. Se o país não tomar as providências necessárias, aí ela submete o caso à Corte Interamericana de Direitos Humanos. Por isso que é considerado, o sistema europeu é considerado mais eficiente, porque você já pode levar isso diretamente à Corte Europeia. Ok? E aí uma dicasinha que pode cair na sua prova. Há a possibilidade de conciliação, tanto na comissão quanto na corte. Tá? É a possibilidade do Estado admitir violação e haver uma conciliação. A comissão, meus amigos, ela não é o tribunal, não exerce função jurisdicional. Quem exerce a função jurisdicional é a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Tá? A comissão ela elabora um relatório de recomendação. Uma coisa interessante, vocês sabem como surgiu a Lei Maria da Penha?
A Lei Maria da Penha, por exemplo, ela surge com base em um relatório da Comissão Americana de Direitos Humanos. O caso Maria da Penha é levado à Comissão de Direitos Humanos e essa comissão chega à conclusão de que havia sistematicamente violações a direitos humanos aqui no nosso país. E o Brasil não estava protegendo as mulheres contra a violência doméstica e familiar. Então, através do relatório 54 de 2001, a comissão elabora um relatório e manda também o Brasil pagar a Maria da Penha um valor de $30 mil de indenização, que foi pago. E também foi criada a Lei Maria da Penha em 2006. Então, o Brasil, na verdade, atendeu às recomendações da Comissão Americana de Direitos Humanos, no caso Maria da Penha. E isso, portanto, não foi necessário ser levado à Corte Interamericana. Caso que não aconteceu com a guerrilha do Araguaia. Cuidado, olha esse caso. Caso Gomes Lund versus Brasil. Caso Gomes Lund versus Brasil, chamado Guerrilha do Araguaia. Esse caso, a Comissão Americana relatou dizendo que o Brasil violou direitos humanos por não apurar os responsáveis pelo massacre em 1970, na chamada Guerrilha do Araguaia, e por conta disso, esse caso foi levado à Corte Interamericana de Direitos Humanos e o Brasil foi condenado. Gomes Lund, exatamente essa expressão colocada aí pela nossa amiga. Tá? E esse caso foi levado à Corte Interamericana e o Brasil foi condenado. Tá? Outro caso de relevância foi condenado. E mais, condenado tem o caso Ximenes, nós temos o caso Escher. O caso Escher é mais emblemático sob o aspecto processual penal. Porque no caso Escher versus Brasil, o Brasil foi condenado porque um major da Polícia Militar iniciou uma investigação criminal contra membros do MST e representou por interceptação telefônica ao a uma juíza do Paraná. E essa juíza, ela concedeu a interceptação telefônica, a investigação de um crime comum foi realizado pela Polícia Militar e depois essas informações foram divulgadas pela imprensa. Dentre diversas violações de direitos humanos, uma delas foi a de que órgãos militares, eles somente podem investigar crimes relacionados a violações que atentam diretamente à administração militar. Se você não atender, se a conduta não for violadora da administração militar, ou seja, os crimes militares propriamente ditos, não cabe nem a Polícia Militar ou Forças Armadas, aí a decisão foi no Brasil, mas ela serve para todos os países, não cabe aos órgãos militares ou a chamada jurisdição militar exercer função de investigação e processamento de crimes comuns ou de civis que não tenham atingido a administração militar, que foi o caso exatamente aqui chamado de caso Escher versus Brasil, certo? Então citei aqui alguns casos, mas amigos, isso aqui são casos curiosos e são dicas que talvez a gente esteja apostando disso poder ser cobrado numa prova de delegado, tá? Porque esses casos foram muito ventilados. Principalmente no caso Escher, em que no Mato Grosso a Polícia Militar realizou investigação com interceptação telefônica em que envolveu magistrados, membros do Ministério Público, das forças policiais, agentes políticos, e isso foi questionado novamente, se a Polícia Militar poderia fazer investigação de crime comum com interceptação telefônica. Então é um caso que pode ser que seja cobrado na prova, por ser uma situação que foi ventilada recentemente. Mas não é tradição dos concursos cobrarem casos específicos julgados na Corte Interamericana, tá bom? É muito comum isso cair na prova da magistratura, tá? Federal. No concurso para delegado não é comum. Concurso para delegado, a dica é Declaração Universal de Direitos Humanos. Vocês têm que ler isso. A parte do preâmbulo, por exemplo, já caiu diversas vezes. Só o preâmbulo da declaração.
Tá? E aí, o que a gente pode fazer para... Deixa eu ver que eu anotei aqui para gente, de dica, né? Para a gente poder falar. Ah, sim, uma coisa interessante, tá? Nós vimos que os direitos de primeira, segunda e terceira geração não são mais divididas dessa maneira. Mas se cair na prova primeira, segunda e terceira geração, você atente-se a isso, que primeira geração ele é um caso de direitos individuais, e isso está associado à chamada liberdade, quando a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, que é um documento político em que a França declara ali, né, a liberdade, a igualdade e a fraternidade, elas na verdade dão aso, no caso da igualdade, da liberdade, a um paradigma do Estado liberal, obviamente, e isso serve como um pontapé inicial para os documentos, para consolidar documentos que protejam os direitos individuais. Então, na Primeira Guerra, quando se percebe a necessidade de interesses sociais, você tem, no nosso direito constitucional, nós fomos influenciados muito pela Constituição de Weimar, alemã. Mas nos direitos humanos, quando falamos de segunda geração, dica boa é essa, hein? Se essa cair, vai derrubar a galera que não estiver prestando atenção, tá? Olha só, o primeiro documento histórico que surge influenciando os estados, a criação de direitos sociais, previdenciários, né, limitação de horário de trabalho, não foi a Constituição de Weimar de 1919. Foi a Constituição Mexicana de 1917. Portanto, se cair na sua prova documento histórico que trate de direitos humanos de segunda geração, tá? Se assim for denominada na prova, você deve se atentar à Constituição Mexicana de 1917. Esta sim, foi o primeiro documento histórico que influencia os países a elaborar direitos sociais. Tá? Bom, e para fazer um pequeno comparativo com o direito constitucional, nós sabemos que os direitos individuais, escopo do Estado liberal, eles preconizam a ideia de que o Estado deva se abster de praticar determinados comportamentos. Então, pena de morte, o Estado deve se abster de criar pena de morte. Prisão, o Estado deve se abster de criar normas que gerem prisão como regra, por exemplo. E a nossa Constituição, ela repete esses direitos de primeira geração. Nos direitos de segunda geração, direitos humanos, o Estado, ao invés de se abster, ele deve ser promotor desses direitos sociais. Então, enquanto no primeiro o Estado ele se abstém, é um comportamento negativo, nos direitos sociais o Estado ele deve promover, ele deve ser um promotor dos direitos sociais, portanto ele deve ter normas, deve se atentar às normas chamadas de segunda geração, de promoção desses direitos. Tá? Na verdade é o seguinte, nós geralmente falamos nas gerações, nas quartas, quintas, sextas, tem gente que fala até em sétima geração, no direito constitucional. Nos direitos humanos, primeiro, nós não dividimos mais direitos humanos em primeira, segunda e terceira geração. Então, no máximo, a terceira geração, que seria direito de fraternidade, tá? Que inclui aí os direitos de quarta, quinta e sexta. Tá? Agora, após a Convenção de Viena de 93, houve, e com a quebra da dicotomia do polo capitalista com o polo socialista, nós não mais fazemos essa divisão. Então fica aqui só um alerta que, apesar disso acontecer, o que nos traz uma reflexão de que, se isso for cobrado, geralmente vai ser cobrado a primeira e a segunda geração. Não vi nenhum dos concursos cobrar em direitos humanos o debate, o conceito sobre questões de terceira geração. Até porque, até porque, se você olhar a Declaração Universal de Direitos Humanos, nós temos nitidamente ali os direitos de primeira e segunda geração na declaração. Então, por isso que isso é muito mais cobrado.
tá ok? Bom, enfim, tem muita coisa que a gente pode falar. Macete, é um macete. A declaração, se você pegar a Declaração Universal de Direitos Humanos, você vai ver que ele só trata os direitos individuais, do 1º ao 22, ao 21, se eu não me engano, e do 22 seguinte, ao 23 seguinte, os direitos sociais, econômicos e culturais. Então, basicamente, acaba refletindo isso nas provas dessa maneira, tá ok? Então, meus amigos, olha só, eu teria muito mais coisas, mas o horário já está avançado e a gente fica aí para uma outra oportunidade para falarmos de mais dicas. No Adelante falaremos de mais dicas, temos lá 15 itens sobre direitos humanos, eu vou abordar algumas dessas questões lá no Adelante e vamos dar mais dicas lá, baseado em casos concretos, que eu digo nas questões, tá? Nas questões de concursos anteriores. Vamos ter questões de delegado de São Paulo, delegado de Minas, e outros concursos públicos que abordaram esse tema de direitos humanos. Espero que vocês tenham anotado essas dicas, espero que tenham sido úteis e a gente fica por aqui. Falou? Um abraço e até mais. Fiquei quase uma hora.